Salve, salve meu clã! Hoje eu quero mostrar para vocês um formato de vídeo que eu ainda não tentei e pode ser que seja bastante interessante. Eu conto muito com a colaboração de vocês para ver se realmente faz sentido. E qual que vai ser esse formato? A ideia é pegar um artigo que eu escrevi, que as pessoas gostaram, teve reações, teve uma certa visibilidade que foi interessante, e eu quero ler junto com vocês, entre aspas, é claro, e também mostrar como que é feita essa implementação em vídeo. Então meio que é pegar o conteúdo que está em texto e transformar em vídeo. Bora ver como vai ficar? Vamos lá! Então para a gente começar, eu vou voltar aqui na minha tela principal e vamos identificar qual que é esse artigo. Veja que vai ser relacionado a Android, a uma aplicação Android, e agora vamos ver onde que esse artigo está, qual que é esse artigo. Então eu separei aqui as páginas do Chrome, né, mostrando o lugar onde você pode achar esse artigo. É dentro da plataforma do dev.to, aqui no meu perfil, que é o Alex Felipe. E se você quiser conhecer mais conteúdos, você pode acessar sim, que tem muito conteúdo, muito artigo que eu publiquei, tá bom? E eu já separei esse artigo, né, em uma outra aba, e a ideia dele basicamente é como que a gente pode desenhar telas do Jetpack Compose. O título pode parecer bastante simples, só que nesse artigo em si, ele mostra um pouco de reflexões que a gente pode ter quando a gente precisa implementar uma tela, dado uma amostra que a gente tem ali de um visual, de um layout, tá bom? Então essa aqui vai ser a ideia. Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo. Novamente, conto aí com a colaboração de vocês para falar se é um vídeo interessante, se faz sentido seguir com outros artigos, se vocês quiserem pegar um artigo específico, a gente transforma em vídeo e assim por diante. Então, vamos começar. Então, tem ideia de que vai ser um projeto em Jetpack Compose, então por isso que eu estou com o Android Studio, já criei esse projeto. Se você não tem a mínima ideia como cria esse projeto, tem um vídeo aí que eu mostro como que você cria um projeto Android e roda esse aplicativo no seu celular. Ele já é um projeto em Jetpack Compose, isso é interessante. Então, dado que eu estou com o código aqui disponível, eu vou voltar aqui um texto para a gente ver mais ou menos o que a gente tem de análise, né? Então, eu vou focar muito aqui nesses subtítulos. Quando eu escrevo um artigo, eu tenho uma tendência de colocar esses subtítulos até mesmo para eu me identificar, me localizar dentro aqui do texto, tá bom? Então, se vocês também quiserem usar esse tipo de estratégia, é interessante. Então, logo de cara, eu tenho a amostra de implementação, que mostra mais ou menos o resultado de tela que eu quero chegar. Então, é uma tela que é um cardzinho, que tem essas bordas arredondadas, tem esse, eu não sei nem se seria um retângulo, né, essa forma geométrica, mas vamos chamar de retângulo, cinza, mostrando, por exemplo, aqui um texto que seria meio que um título, um subtítulo que é um texto abaixo, e logo em seguida a gente tem um ícone que mostra ali como se fosse um like e um botão à direita que seria o ler agora. Então é como se fosse de fato um card para você ler alguma coisa, um artigo, um post, o que seja, né? Então esse aqui é o nosso design que a gente tem para poder implementar. E logo em seguida, a primeira técnica que eu mostro é justamente a identificação dos elementos visuais. Aí por que isso é interessante, né? É justamente para você conseguir olhar na tela e pensar, poxa, como é que eu vou traduzir cada coisa que eu estou vendo lá no meu código? Então esse ponto ele é essencial de fato, né, para a gente começar a implementar, antes de tudo, saber o que a gente precisa usar, tá bom? Então veja que nessa análise que eu mostro aqui para vocês, basicamente, a gente tem uma imagem de capa, que seria esse retângulo cinza. A gente tem um texto para representar o título e a gente tem também um texto aqui para representar o subtítulo. Eu cliquei aqui na imagem, então deixa eu voltar, beleza, agora sim. E em seguida a gente tem o ícone de favorito, botão de leitura, assim como eu já havia identificado. Então, fazer esse exercício inicialmente é muito importante. Se tivesse outras coisas, a gente listaria outras coisas. Aí agora, em seguida, a gente vem com a análise do layout. Por que é importante analisar o layout? É porque é o seguinte, né? Até mesmo tem um link mostrando, por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês. Mostrando, por exemplo, que no Jetpack Compose, deixa eu só colocar um zoom, a gente vai ter composables focados para fazer layouts. E o que seria isso? Seria meio que os componentes que ajudam a posicionar cada um dos elementos visuais. Então a gente vai ter, por exemplo, o modo padrão, que é sem nenhum composable de layout, e cada um dos elementos ficam em cima do outro, como a gente pode ver aqui. Aí em seguida a gente tem outros componentes, como é o caso da coluna, que organiza cada um dos componentes no modo vertical.
a gente vai ter, por exemplo, a linha que organiza no modo horizontal. Então, ter essa noção inicialmente vai ser fundamental para que você consiga construir a tela, para que você olhe a tela logo de cara e pense, olha, aqui eu vou ter uma coluna, aqui eu vou ter uma linha, aqui vai ser um box e assim por diante, tá bom? Então, vamos voltar aqui na nossa análise. E na análise é concluído, né, que a gente precisa colocar tudo dentro de uma coluna. Então, desde a imagem, como a gente pode ver, ao título, subtítulo e também esses dois botões, vai ser tudo centralizado em uma coluna. Aí a única coisa que temos a mais é que tanto nesse botãozinho do like, como também no botão de ler agora, eles ficam em uma estrutura de linha, então meio que é uma combinação. A gente coloca tudo em coluna e quando chega nessa parte vai ser uma estrutura de linha. E isso é muito normal em layouts, a gente ter esse tipo de combinação. Às vezes é uma linha e dentro da linha tem coluna e assim por diante. Então identificar isso é fundamental, tá bom? Então, agora que a gente identificou isso, tem até um código de amostra, né? E a gente pode até mesmo copiar e colar e ver mais ou menos como é que fica. Então, deixa eu fazer um Ctrl+C aqui. Vou voltar aqui no Android Studio. E até mesmo para ficar fácil da gente visualizar, eu vou criar um composable para que a gente defina como se fosse a nossa tela, né? Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de comp, que é um live template que a gente tem no Android Studio, e vou chamar de myComposable. Poderia ser qualquer outro nome, tá? myComposable é só por falta de uma ideia. E aqui a gente pode simplesmente colar aquele código e então a gente faz os imports. Aí agora uns pontos que são relevantes aqui, né? Esse Async Image, ele é um composable que vem de uma biblioteca chamada de Coil. Essa biblioteca eu fiz até mesmo um vídeo, que muito provavelmente estará publicado, que ela carrega imagens a partir de URLs, tá bom? Então você pode sim utilizar essa ferramenta para poder também fazer essa amostra. Então a gente vai dar aqui um Alt Enter para importar, porque eu já tenho no meu projeto. Caso você queira saber como colocar, vai ter nesse vídeo também. E em seguida a gente vai ter a estrutura de linha ali, que é o nosso row. Então aqui é um composable de layout que coloca tudo em linha. Temos o icon para poder colocar aquele likezinho que a gente viu, né? Então é o primeiro que a gente vê aqui, que é um composable. O icons, que é uma implementação que é constante para ter vários tipos de ícones. É só fazer os imports também. E temos ali o button que faltou importar, que é só importar também o composable e já era. A gente tem aqui o myComposable. Aí em seguida a gente coloca o preview. Então prev, como eu já mostrei em outros vídeos também, myComposable preview, e aqui a gente coloca como que a gente quer visualizar. Como por exemplo, a gente pega essa amostra inicial, que é o Playground Theme, com o Surface, que é o que mostra de fato o início do nosso app, e dentro dele a gente coloca ali o myComposable. Basicamente é isso. Eu vou minimizar aqui o emulador que eu deixei fixo e vou colocar a tela de preview e vamos ver mais ou menos como é que fica, né? Então, ele está carregando agora, às vezes até mesmo trava minha câmera quando isso acontece, né? Então, se travar, não se preocupa, é normal, porque ele exige muito do computador. E assim que ele terminar, ele vai mostrar alguma coisa pra gente. Um ponto legal antes de mostrar é que o Async Image, ele não mostra, por exemplo, uma tela ali pra gente, né? Ele não mostra porque ele não tem, por exemplo, um placeholder para poder indicar qual o espaço que ele está ocupando. E para isso a gente pode colocar, por exemplo, o placeholder. Eu mostrei no outro vídeo, aí é só para caso você estiver fazendo pela primeira vez não achar estranho. Então você coloca o Color Painter para ser um painter qualquer. E aqui você pode definir uma cor. Então vai ser um gray, por exemplo, né, que vem de cinza. Você pode fazer isso, tá bom? Então veja que a gente colocou aqui o composable e às vezes quando ele não mostra também, muito pode acontecer por conta de medidas de altura e largura. Então se você quer ter mais certeza se está apresentando ou não, defina medidas de altura e largura quando é alguma coisa de imagem, porque geralmente ocupa o espaço todo, como é o caso que a gente está vendo da Async Image, tá? Então para isso você pode colocar um modifier, que aí seria, por exemplo, a gente pode falar que é um fill max width para pegar toda a largura. E de altura, né, que é o height, a gente pode colocar, sei lá, 100 de dp, alguma coisa assim, aí é sempre bom você testar. Aí a gente só importa o dp, beleza, coloca a vírgula e pronto, a gente já tem uma medida na qual ele vai ficar mais fixo e aí ele já vai se moldar aqui pra gente, tá bom? Então, se você perceber que está montando uma tela e ele começa a ocupar demais, identifica esses elementos que não tem um tamanho fixo e começa a colocar esses tamanhos mais fixos. Olha só que interessante, ele já moldou aqui pra gente, tá bom? Então, veja que sim, ó, a gente conseguiu chegar nesse resultado visual que a gente está vendo aqui. Bacana? Show de bola. Então, vou voltar aqui no artigo.
Aqui já mostra a execução, é por isso que não teve aquele problema, né? Então na execução ele pegou esse tamanho específico de imagem, mas dado que lá não tinha, ele pegou a tela inteira. Mas é importante colocar. E em seguida começa o ponto no qual a gente já pode considerar as modificações. Então a gente definiu o layout, ou melhor, né? A gente pegou os elementos, definiu o layout para cada um deles. É o momento no qual a gente já pode pensar no, entre aspas, CSS do nosso Jetpack Compose, que é o modifier. Então, a gente tem até algumas estratégias que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode começar a personalização do componente mais externo para o mais interno, ou então do mais interno para o mais externo e assim por diante. Eu gosto de pegar o mais externo e ir para os mais internos depois. Então, por exemplo, começar com o column. Então, aqui no column, por exemplo, é identificado que ele tem um espaçamento de 8dp, que ele vai ter também o Fill Max Width para poder preencher toda a largura, que ele vai ter, por exemplo, uma borda para poder, de fato, colocar, sei lá, uma linha na borda, colocar um formato de shape, né? E assim por diante. Então a gente pode até mesmo pegar esse modifier e aplicar para ver como é que fica. Então vamos pegar aqui, ó, no column, a gente aplica esse modifier, aí precisa, né, fazer esses imports que a gente está vendo aqui, então deixa eu importar o border e também esse rounded corner shape, legal. E assim que ele terminar, ele já vai mostrar mais ou menos um formato legal aqui para nossa tela, tá bom? Eu acho que até esse nosso image que eu coloquei aqui, ele tá um pouquinho pequeno, né? Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais, sei lá, uns 150, pode ser um valor interessante. Esses ajustes vai depender muito de você, tá bom? O tamanho que você quiser colocar ou da amostra que você quer chegar, vai definir muito aí como que você quer esse layout, né? Ele tá pegando tudo aqui que a gente tá vendo, muito porque a gente tá usando o Surface em Fill Max Size, tá bom? Quando a gente executar, a gente vai ver se funciona ou não, mas aqui no preview ele fica dessa forma por conta disso, tá? Então, veja que a gente já tem ali um resultado interessante, né? Ele tá mostrando aqui pra gente dessa forma, só que perceba que o Rounded, ele não funcionou aqui para o topo, né? E na parte de baixo ele funciona, quer ver? Ó, deixa eu até colocar aqui, ó. O topo ele funciona, mas aliás, a parte de baixo ele funciona, mas o topo não. Isso acontece por quê? Porque quando a gente utiliza ali o nosso Async Image, que ele vai carregar a imagem depois, ela não se ajusta a esse molde do shape. Então a gente também precisa fazer essa configuração nesse elemento. Então é por isso que eu gosto de fazer inicialmente na parte mais externa, e a mais interna eu identifico depois o que precisa ser ajustado, tá bom? Então isso é uma técnica que eu acho interessante. Aí voltando aqui no artigo, né, ele até mostrou mais ou menos como é que ficou, muito provavelmente no preview eu não usei o Surface, né, então por isso que ficou assim, ou melhor, né, eu já executei e na execução funcionou, pode ter sido isso também. E uma coisa interessante de observar é que ele mostra, né, ó, o nosso column ali, ó, como eu comentei, com a borda no topo, mas dado que tem essa imagem, aí ele meio que ultrapassou, porque a imagem ela não se moldou, ela veio depois e não se moldou a esse formato, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. E basicamente agora começa a vir as demais modificações, assim como eu comentei. Então agora vem, por exemplo, na imagem de capa. Aí agora sim, ó, a gente tem uma outra modificação. E além da modificação, vem coisas mais específicas do elemento. Então é importante você ter isso como noção, que apenas o modifier pode ser que não atenda a personalização que você quer. E aí vai fazer sentido recorrer a propriedades, ou melhor, a parâmetros que a gente tem nos nossos composables específicos, como por exemplo, o Content Scale, para você ajustar como que você quer mostrar a imagem, o Placeholder, como a gente viu anteriormente, né, que eu já coloquei, já fiz o spoiler, são coisas que você pode colocar mais. Então eu vou copiar aqui esse nosso modifier e esse Content Scale e vamos colocar para ver como é que fica, né? Então eu já tinha um modifier aqui, agora eu vou replicar, mudar, e veja que nele eu não coloquei o Fill Max Width, e é importante, eu acho que faz muito sentido a gente colocar, já para indicar que a gente quer que preencha tudo, tá bom? Então ali no artigo é um ponto ali que eu não coloquei que eu vi que faz sentido, então é normal também isso acontecer, nem sempre a gente vai lembrar de tudo, né? E aqui é só fazer o Alt Enter no clip, que o clip basicamente ele corta, né, o nosso elemento. E nesse Content Scale a gente vai ter aqui a forma como a gente quer apresentar a imagem assim que ela for carregada. E esse crop ele simplesmente vai carregar a imagem e mesmo que não apresente tudo, ele vai lá e corta. Mas ele vai manter ali, por exemplo, a resolução, vai evitar aquela esticada, né, que começa a mostrar pixel, começa a distorcer a imagem, né? Ou então deixar os espaços vazios só para poder apresentar toda a imagem. Às vezes não é isso que a gente quer, né?
Então é uma maneira da gente fazer, tá bom? Aí só novamente esse clipe ele pega ali o formato que a gente tem no nosso componente e aí ele molda com base num shape que a gente define. Aí esse shape eu defini para poder moldar com a nossa coluna, que é pegar o topo no início, o topo no final e cortar com base nas mesmas medidas que a gente usou para a coluna geral. Aí dessa forma a gente chega nesse resultado que a gente está vendo, que é o topo da coluna junto com a imagem mantendo a mesma proporção, tá bom? Aí em seguida, continuando aqui no nosso artigo, aí já mostra mais ou menos como é que fica, já fica bem mais interessante, né? E aqui eu dou uma explicação sobre o que seria esse content scale, esse placeholder. Aí agora a gente tem a parte da modificação de texto. E no texto é interessante porque a gente tem tanto modifier como também aqueles parâmetros que são específicos de texto, como é o caso do font size e assim por diante, tá bom? Então a gente pode pegar isso para cada um deles. Então, por exemplo, no título, a gente vai pegar esse modifier que tem tanto start, top, end e bottom, mais o font size de 24 SP. Caso você não saiba, o SP ele serve como uma medida de fonte para ter acessibilidade. Então ele vai ser similar ao que a gente vê lá no DP, ele vai ter características muito similares, mas também ele permite que pessoas que utilizam ferramentas de acessibilidade do nosso aplicativo, ou melhor, do dispositivo Android de uma forma geral, consiga aumentar ou diminuir o texto. Então isso é muito interessante, tá bom? Aí eu vou fazer o Ctrl+L para ele auto-formatar, deixar bonitão, e olha só, basicamente isso para poder editar o título. Aí o título já dá uma cara diferente, né? Já fica bem mais interessante. Agora se a gente volta e pega o mesmo código agora para o subtítulo, vamos voltar aqui no Android Studio, a gente consegue sim também aplicar exatamente os mesmos efeitos, né? Ele até colocou, eu até coloquei ali o 14.sp um pouquinho mais abaixo, e agora é só colocar um pouquinho para cima, não é um problema, tá bom? E aí a gente começa a ver que ele vai começar a carregar, a mostrar muito próximo daquela amostra que a gente viu, né? Então agora ele já está começando a moldar bonitinho. Então perceba que fazer telas é de fato isso, definir layout, pegar ali os elementos que se precisa e ir em cada um deles modificando como você espera, tá bom? Então voltando ali no artigo, já mostra, né, esse resultado que a gente está vendo. E por fim, né, o que a gente precisa fazer agora é também verificar se pode usar alguma outra técnica para poder facilitar, né, essa implementação. Então, por exemplo, né, aqui no Colo ou então em outros composables de layout, a gente consegue manipular os filhos. O que seria manipular os filhos? É às vezes colocar um espaço entre eles que é incomum, que nesse caso aqui, a gente poderia colocar um espaço entre eles na parte vertical de 8 dp, para que cada um mantivesse a mesma proporção, tanto no título, como no subtítulo e até mesmo nesses elementos de baixo. E não precisasse, por exemplo, colocar cada um desses espaçamentos que a gente está vendo aqui, né? É uma maneira de fazer, então a gente também pode fazer isso, né? Vamos ver como é que fica. Aqui no código eu coloquei um pad de 16 para ninguém precisar colocar nenhuma das medidas no início ou no final, nem na parte do topo e nem na parte de baixo. E aí para cada um desses elementos eu coloquei também esse espaçamento aí na vertical. Vamos ver como é que fica. Então a gente vai lá no nosso column, então vamos voltar aqui no column. Primeiro a gente vai colocar o padzinho ali de 16, bem aqui na parte final, tá bom? Então padding de 16, padding de 16. E depois a gente coloca uma vírgula aplicando o nosso vertical arrangement. Aí nesse arrangement a gente vai ter uma referência chamada de arrangement e nela a gente vai ter acesso a um método, né, que é esse spaced by. Aí nele a gente pode colocar o espaçamento que a gente espera que cada um desses elementos tenha, né? E quando a gente faz isso, olha só que interessante, né? Nesse momento a gente consegue, de fato, colocar o nosso, tirar o nosso pad de cada um desses textos. E aí só trabalha com a parte do font size. Então a gente faz aqui, beleza, faz desse jeito, beleza. Ah, um ponto importante é que eu coloquei num column que não é necessariamente no column que precisa fazer. Por quê, né? Olha só que interessante. Isso aqui é muito legal de fazer porque às vezes pode acontecer com você. Porque eu fiz uma leitura rápida, claro. Muitas vezes, quando a gente está utilizando aqui o nosso Jetpack Compose, a gente faz combinações de composables de layout, assim como eu comentei. Um column que tem um row, que tem um column e assim por diante. E aqui nesse caso, é aplicar, por exemplo, um column dentro dos textos, para a gente aproveitar essa técnica que eu comentei, tá bom? Então, como que ficaria, né? Eu só simplesmente copiei e colei, mas a ideia é
tirar esse padding que a gente colocou no principal, porque não é ele que vai aplicar isso, e também esse arrangement, a gente tira do principal. E aqui nos textos, a gente pode aplicar um column só para eles, só para poder reaproveitar essa técnica, evitar aqueles paddings manuais de cada um dos elementos, e assim facilitar essa nossa implementação. Então como que fica, né? Basicamente a gente pode usar o Alt-Enter e usar uma opção chamada de Surround with Widget. Quando a gente faz isso, ele permite colocar um container, que seria um box, ele permite colocar um row, que seria a linha, ou então column. Olha só que interessante, aí fica dessa forma. Aí agora sim, a gente pode colocar um modifier, que ele vai ter o padding de 16, se eu não me engano, e em seguida ele vai ter o nosso vertical arrangement, com um arrangement, que vai ser o spaced by, e agora só preciso lembrar o valor que eu tinha colocado de 8dp, né? Para cada um dos elementos ter 8dp de proporção. Vamos ver agora como é que vai ficar. Então ele voltou àquele estado normal e olha só que interessante. Colocou 16 de padding nos textos e aqui ele vai colocar mais um 8dpzinho, né, entre eles. Então cada um que entrar aqui dentro do nosso column vai ter esse 8dp no modo vertical. E aí dessa forma a gente evita de colocar padding para cada um dos nossos elementos. Então é uma maneira de fazer também, né? E aí voltando, basicamente a gente precisa ajustar agora o ícone e o botão em linha, né? Aí aqui é basicamente, né, a gente aplicar, né, um modifier e também opções que a gente pode colocar, como o Horizontal Arrangement, que seria similar ao que a gente viu ali na coluna, mas agora para a linha. E a gente tem o Vertical Alignment, que seria, no caso, verificar como que você quer que os elementos eles ficam no modo vertical. Então, se você quer que eles sejam centralizados, se fica no topo, na parte baixa, assim por diante, tá? Então a gente pode fazer isso. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso Android Studio. Vamos colocar aquele modificador e vamos ver o que vai ser de diferente, né? Então deixa eu só fazer o import do alignment, beleza. Deixa eu dar o Ctrl Alt L. E vamos ver agora o que vai acontecer aqui na nossa linha, tá? Então, novamente, primeiro preencheu tudo e aplicou o espaço de 16 para poder aproveitar, né, esse espaçozinho e ficar na mesma proporção. E aí, em seguida, eu apliquei algumas técnicas que vêm da linha, né, que é o row. Então, esse Horizontal Arrangement tem uma implementação chamada de Space Between, que ele vai pegar cada um desses elementos e meio que vai colocar um espaçamento entre eles, o máximo que ele pode. Então, no caso de 2 elementos, ele coloca cada um nas extremidades. Se tivesse um terceiro, esse terceiro ficaria mais no centro e os outros nas extremidades, e assim por diante, tá bom? Aí, aquele Vertical Alignment é para que no modo vertical, né, eles fiquem centralizados verticalmente, que é o que está utilizando aqui, né? Que é esse Center Vertically. Nem sei pronunciar isso, talvez seja isso ou não, né? Enfim. E pronto, a gente já chegou num resultado muito próximo do que a gente espera, né? Então se a gente começa a ver um pouquinho mais abaixo, olha só que legal, já ficou bem próximo do que a gente espera mesmo. Aí o que falta agora é só executar para ver se realmente funciona, então Shift F10. O Android Studio executou, né? Ele não mostrou aqui, porque eu acho que eu até sei o porquê, porque eu ainda não coloquei o My Composable ali no nosso Surface. Então deixa eu colocar aqui agora. My Composable, beleza. Agora vamos executar de novo. Beleza, o Android Studio executou e olha só que interessante, né? Agora sim, a gente tem aí o nosso componente que a gente acabou de implementar, tá bom? Então veja que é basicamente isso, né, que a gente precisa fazer. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais para ver com mais facilidade ali a nossa linha e tal. Ah, verdade, ó. Veja que ele já colocou aqui bem grandão pra gente, né? E aí a gente precisa ver como que a gente pode consertar isso também. Para consertar isso, né, uma das coisas que a gente pode verificar é de fato uma altura específica para o nosso column, porque se a gente não faz isso, ele vai pegar o máximo que pode. Então, se você quiser colocar o max height, aí você já pode colocar que aí ele evita isso, porque ele sempre vai tentar crescer com base aí no seu pai, né? Se você colocar talvez um box dentro dele, talvez resolva. Enfim, tudo vai depender da implementação que você faz. Vamos ver como é que fica. Deixa eu colocar o box aqui. Olha só, colocando o box aí ele já não cresce no tamanho máximo. Então, são alguns truquezinhos que a gente pode fazer para resolver esses problemas, né? Sempre vai ser assim, né? No nosso mundo sempre vai ser às vezes, entre aspas, uma gambiarra para poder resolver, né? Talvez seja a primeira solução, depois a gente encontra uma melhor. Eu aproveitei esse conteúdo até mesmo para mostrar para vocês como que eu faço, reflexões que eu tenho durante a implementação. E eu vou voltar aqui para minha tela grande, que eu mostro aqui mais a minha imagem.
E eu quero saber aí de você, o que você achou desse conteúdo, né? Se foi uma coisa assim que foi legal, se é um tipo de conteúdo que você quer ver cada vez mais aqui no canal. Eu até que achei interessante, eu só fiquei na dúvida se foi um conteúdo que levou mais tempo do que deveria, mas eu acho que isso vai depender muito do feedback de vocês, do que vocês acharam. E agora que a gente chegou nessa parte final, também é muito importante dar aquelas mensagens de deixar um comentário, se possível deixar um like, compartilhar com outras pessoas, para ajudar no engajamento e também para cada vez mais aumentar o alcance aí do canal, ainda mais nesse momento inicial que a gente tá bom? Novamente, conto com a participação de você, para cada vez mais a gente trazer conteúdos mais interessantes, às vezes uma coisa ou outra que você quer aprender, que você quer ver aqui no canal, vai ser fundamental a sua participação, tá bom? Então, um forte abraço e se você quiser até mesmo saber mais desse artigo, de outros, eu vou deixar também aqui um link do Dev2. Existem outros artigos que eu já escrevi que muito provavelmente você vai gostar. E, novamente, faço o convite para, se você quiser ver um outro artigo em vídeo, deixa aí nos comentários que eu posso considerar, tá bom? Então, um forte abraço e até mais!